É óbvio que o buraco é mais embaixo. Não podemos simplesmente ver uma técnica, num congresso, por exemplo, e sair fazendo, sem saber exatamente com que estruturas você está mexendo. Olá, colega. Seja bem-vindo ao programa DTM em Foco. Um programa que ajuda você, dentista, a ter mais segurança em tratar as disfunções da ATM. Meu nome é Victor Ferzelli, eu sou cirurgião dentista especialista em disfunções da ATM e dores orofaciais. E nesse episódio, o tema é 10 motivos para não tratar as disfunções da ATM. 10 motivos para não tratar as disfunções da ATM. Primeira pergunta. É um tratamento muito difícil? Como eu falei no programa passado, a maioria dessas perguntas que estão aqui, ou eu diria quase na sua totalidade, são perguntas advindas de questionamentos que eu recebi em directs, no Instagram, no direct, nos meus conteúdos, nas minhas publicações, no YouTube, Facebook, enfim. Perguntas que chegavam e, como eu sempre respondendo as mesmas perguntas, eu disse, no programa DTM em Foco que eu imaginei, eu vou procurar reunir todas essas perguntas para poder passar de uma única vez. Vejam bem, é um tratamento muito difícil. É um tratamento muito difícil, será? Eu diria que se nós pararmos para observarmos que na nossa história da odontologia, toda a vida, nós tratamos daquilo que nós sempre vimos. É um problema periodontal que você está vendo, seja na radiografia, seja clinicamente, é um dente quebrado que você vai restaurar, é um dente manchado que você vê e vai restaurar, é um tratamento de canal que você vê através das radiografias, é um tratamento ortodôntico que você vê, ou seja, tudo você vê. Só que, quando se trata de disfunções da ATM e dores orofaciais, nada você vê. Quando eu digo nada você vê, porque dificilmente você vai falar para o paciente que está com disfunções, deixe-me ver a sua disfunção. Você vai ter que se basear em sinais e sintomas. Vai ter que pelo menos entender um pouco de quais músculos estão sendo envolvidos. Ah, mas músculo, vou ter que voltar à anatomia, vou ter que pensar em anatomia. Pelo amor de Deus. Nós, para chegarmos ao final de sermos dentistas, ao sermos dentistas, nós passamos pelo curso de anatomia e se nós, na época, pouca atenção demos, brincamos com a anatomia, ela também era muito importante. Só que talvez, em alguns cursos de graduação, aquela anatomia está sendo associada com sinais e sintomas quando se começa já a se falar em disfunções da ATM nos cursos de graduação. Mas isso muito recentemente. Mas você que provavelmente se formou há uns 5, 10, 15, 20 anos, talvez esteja falando, meu Deus, e agora? Como que eu vou fazer com tudo isso? Isso deve ser muito difícil. Só é difícil se você quer. Só é difícil até o momento que alguém chega para você, seu paciente, e fala, doutor, o senhor não vai resolver o meu problema? Será que nós estamos vivendo num mar de rosas a tal ponto de falar, olha, você tem DTM, procure alguém que entenda de ATM. Procure um especialista em disfunções da ATM. É óbvio que indicar para o especialista é o melhor caminho. Mas e se você está no interior de um estado? Longe de uma capital? Onde o especialista mais próximo de você está a 1000 quilômetros? Você vai ter que falar para o seu paciente, pegue um ônibus, pegue um avião e vai tratar isso?
Agora é um momento de mudanças. Seja você que está na capital, seja você que está no interior, seja você que está no Arroio ou no Chuí. O momento é de mudanças, onde os pacientes querem qualidade de atendimento. E na qualidade de atendimento significa você, inclusive, me tirar as dores. Isso não é uma especialidade isso aí não faz parte da odontologia? Sim. Então por que não me tratar? Então chegou a hora, sim, de se preocupar. É um tratamento muito difícil? Eu vou dizer para você que não. Nós não precisamos de inúmeros equipamentos para isso. Nós precisamos estudar um pouquinho. E estudar um pouquinho significa ver as redes sociais que falam sobre isso, não se distrair em relação ao foco que você tem, que quando entra nas redes sociais, você quer dar uma olhada em disfunções da ATM, por exemplo, e ver conteúdos que estão sendo disponibilizados, poucos, mas já estão sendo disponibilizados. Então ele é um tratamento difícil? Não. Eu não sei se eu sou suspeito para dizer, porque estudei isso durante muitos anos na minha vida, fiz muitos cursos aqui e fora do Brasil, que eu tenho que falar para vocês que esse tratamento não é difícil, porque se a gente for ver na realidade, os recursos que a gente vai fazer, os recursos que a gente tem para fazer, não são extraordinariamente caros, muito menos sofisticados. Equipamentos que vão medir isso e medir aquilo, não. Seja qual a técnica que você aprendeu, seja agulhamento, seja na fisioterapia, tem que entender principalmente a etiologia de tudo isso. Se você entende a etiologia, você vai ver que, no fundo, aquele músculo, aquele ligamento, aquela articulação está nas suas mãos para ser tratado. E você desmerecer, talvez hoje você esteja perdendo pacientes. E não estamos nesse momento. Nosso país não vive um mar de rosas também, de tal forma a falar assim, não vem esse, vem outro. Nós temos que acolher a todos os pacientes. E é a nossa função trazer um resultado. E aí me perguntam, é um tratamento muito demorado? Olha, eu diria para você que para as pessoas que não se atentam e que assistiram uma pequena palestra onde viram uma tal de placa oclusal num congresso, num paciente que tem DTM, esse colega provavelmente vai instalar essa placa no paciente e esse paciente vai viver anos com esta placa oclusal. Mas quando você sabe com que músculo que você está trabalhando e qual é a rotina que você vai ter que fazer, a minha rotina são só de 3 meses de tratamento. Porque para mim, tratamento de disfunção tem início, meio e fim. Paciente nenhum nasceu, por exemplo, com placa oclusal. E não pode viver com placa oclusal. Não pode morrer com placa oclusal. Paciente nenhum, depois dos 15 anos, começou a fazer fisioterapia e faz fisioterapia por anos e vai ter que viver fazendo fisioterapia até quando? Ou fez agulhamento? Vai ficar fazendo agulhamento até quando? É óbvio que o buraco é mais embaixo. Não podemos simplesmente ver uma técnica, num congresso, por exemplo, e sair fazendo, sem saber exatamente com que estruturas você está mexendo. E isso não é difícil. Isso não é difícil. Isso faz com que o tratamento tenha início, meio e fim. Pode ser que... E quando casos vão para a cirurgia, por exemplo, num problema mais sério na ATM,
talvez 3 meses de placa, o momento cirúrgico e mais 6 meses de placa posteriormente. Eu estou imaginando um caso complexo. Mas existe muita coisa por trás das dores. E que nós não podemos sair medicando, não podemos sair colocando placas oclusais, que eu chamo sempre de plaquinhas, pelo fato de não ter qualquer protocolo específico. Veja bem, muita gente me fala assim, mas professor, eu digitando lá, eu coloquei uma placa no meu paciente, mas ele melhora, daqui a pouquinho ele piora. Ele melhora, daqui a pouquinho ele piora. Aí eu deixei uma placa, ele já está há 1 ano com ela, volta e meia ele vem para eu ajustar a placa porque ele está sentindo dor. Os resultados, quando são recidivantes, é porque ele saiu do teu tratamento ou saiu da sua clínica sem ser bem orientado para isso. Condenar um paciente a ter que usar placa para o resto da vida? Não é essa a realidade. Não é essa a realidade. E muito menos para o paciente isso é favorável. É óbvio que, em muitos casos, eu vou falar para o meu paciente, olha, agora você vai usar apenas para dormir por mais uns 6 meses. Ou talvez nem isso. Então entendam, ou entenda, meu colega, na verdade existe muitas técnicas, inúmeras técnicas. Laser, TENS, a fisioterapia propriamente dita, até na fonoaudiologia a gente observa as pessoas tratando as dores, resolvendo as dores. Mas só que, será que estão cuidando da principal causa do problema? Tem muita gente que fala assim, professor, precisa de equipamento sofisticado para tratar? Não. Eu vou falar da minha técnica. Existem outras inúmeras técnicas que eu as respeito com muita propriedade. Por quê? Porque pesquisaram para chegar às outras técnicas. Estudaram, deram aula para chegar a essa técnica, outras técnicas. Mas eu vou falar das que eu encontro mais facilmente nos resultados que eu aplico e encontro resultados. Então eu não vou vir aqui para inventar história. Eu vou falar de uma técnica que existe, que eu não a domino, eu vou falar dela aqui. Não, eu vou falar daquilo que eu domino, daquilo que eu encontro resultados, daquilo que me traz dinheiro para minha clínica. E se traz dinheiro para minha clínica e se eu encontro resultados, eu quero dividir com vocês. Se vocês não estão interessados em dividir em conhecer os resultados e os sucessos que eu venho encontrando, simplesmente desligue o seu celular. Ou desligue, saia desse programa. Mas eu quero dividir. Eu quero democratizar a informação de tal forma a fazer você se interessar muito em, de repente, você fazer um curso de atualização, depois ser um especialista, depois ir para uma sociedade. É isso que eu quero na realidade. Não fazer com que apenas poucos profissionais tratem as disfunções. Democratizar a ciência. Democratizar uma técnica que eu, particularmente, não a inventei e que estão nos livros. Só que eu, observando detalhes de outros cursos, reuni
no meu tratamento um determinado modus operandi que dá certo. Em todos os casos que eu seleciono para tratar, dão certo. Precisam-se de equipamentos ou precisam-se de equipamentos sofisticados? Não. Na minha técnica, naquilo que eu vou dizer, naquilo que eu faço e que encontro resultados, eu vou dizer uma coisa que você vai se assustar. Você vai se assustar. Provavelmente, um dos equipamentos sofisticados você deve ter vendido quando saiu da faculdade, que era um articulador semi-ajustável. Vendeu ou porque não usou na faculdade, ou porque não conheceu direito o equipamento, que é o articulador, ou porque estava precisando de dinheiro e o que mais você precisava era descartar aquilo que para você era um supérfluo. Articulador semi-ajustável. É a técnica que eu vou dizer. Não vou falar, como eu disse, de outras técnicas e que as respeito, mas vou falar da técnica que eu emprego. Mas não para fazer plaquinhas, não. Para fazer placas ou aparelhos de estabilização articular. Aparelhos de estabilização articular. Vou procurar nem usar a palavra placas para não desfigurar a importância desses aparelhos. Porque se eu falar placa, vão me falar, é a plaquinha. Não. Pode ser a plaquinha. Pode até ser a plaquinha como um nome carinhoso, mas ele tem uma função muito extraordinária. É um tratamento que não gera lucros. Eu posso até concordar realmente com você que não gera lucros. Não gera lucro se você faz as plaquinhas. Não gera lucro porque você cobra barato uma plaquinha. E você cobra barato a plaquinha para não perder o paciente porque você talvez não tenha segurança de dizer o porquê que aquele paciente está com dor. A segurança de dizer para ele, olha, você não mais vai ter disfunção da ATM. Mas para ter segurança, você vai ter que cobrar caro. Você vai ter que cobrar caro, sim, porque você está devolvendo qualidade de vida a um paciente que há anos sofre, que já passou por inúmeras especialidades médicas, onde um otorrino falou, procura um cirurgião bucomaxilo, procura um ortodontista. Só que eles não sabem que existem colegas que tratam as disfunções sem ser ortodontista. Porque a ortodontia não trata disfunção. O ortodontista pode tratar, mas não com aparelho ortodôntico. O cirurgião bucomaxilo, procure o cirurgião bucomaxilo para tratar. O cirurgião pode tratar, mas cada vez menos estamos fazendo cirurgias na ATM, procurando ser o menos invasivo possível. Então agora nós temos o quê? Dentistas que tratam disfunções e que gostam tanto dos resultados que vão o quê? Fazer cursos de atualização para ver, é isso mesmo que eu quero? Então vou fazer uma especialização. Vou defender um trabalho. Enfim. Não gera lucros? Eu diria para vocês, hoje, pessoal, eu tenho uma clínica, graças a Deus, construída com muito trabalho. E uma clínica grande, que trato disfunções da ATM.
Mas não deixo de tratar meus pacientes antigos, de 20 anos, 30 anos comigo, que chegam para mim e falam: doutor, agora que meus dentes estão desgastados, você pode reconstruir como eu estou vendo todo mundo com dente bonito? Pode? Posso. E com muita segurança eu vou fazê-lo. Mas quando vem um paciente de disfunção da ATM, se eu cobrar barato, ele vai entender que eu não estou sendo seguro o suficiente para tirar as dores dele de 10, 20, 30 anos. Não que necessariamente tenha que ser caro, não. Caro significa o tempo que você, dentista, está perdendo, não. Está ganhando. Ouvindo, por exemplo, este conteúdo que eu estou passando no programa DTM em Prática. Desculpe, DTM em Foco. Então gera lucro, sim. A minha clínica é sustentada, sim. Me faz ter recursos, sim. Me faz ter oportunidades de todo ano eu sair de férias, sim. De poder trocar meu carro, sim. Porque eu trato disfunções da ATM de modo seguro. E por que não pode ser também o teu carro-chefe? É um tratamento que não abre perspectivas para outros tratamentos. Pode ser que não abra mesmo. Se você der uma plaquinha para o paciente, ele começar a usar, ele melhora, piora, passa uns 6 meses, ele melhora, depois piora. Daí ele fala: não vou procurar esse dentista. Agora, se você traz resultados, oferece segurança para o seu paciente, ele vai falar assim: doutor, trate minha boca. Me devolva agora a beleza, porque por dentro o senhor já me ofereceu essa beleza. Agora quero beleza por fora. Seja ela qual for. E vocês estão me entendendo. É uma área que não tem muitos pacientes com esse tipo de problema. Só se você mora lá no interior, não sei de onde, por exemplo, nem estresse existe. Talvez realmente não tenha. Mas saibam, a informação está chegando em todos os cantos, em todos os rincões desse país. Então, eu me vejo com o dever de democratizar essas informações. Então, hoje, cada vez mais podem escrever. E podem me cobrar daqui 10 anos, daqui 20 anos. Cada vez mais nós teremos um número exponencial de pacientes com disfunção. E qual é o problema de você, por exemplo, fazer um tratamento endodôntico e tratar uma disfunção? Um tratamento periodontal e tratar disfunção. Fazer uma harmonização facial e tratar disfunção. Fazer uma reabilitação estética e tratar a disfunção. Qual é o problema? Se você está ganhando com o paciente a qualidade de vida. Não existe reconhecimento do paciente onde ele vive, por exemplo. Lógico que não. A primeira coisa que o paciente fala é que ele está sentindo muitas dores. A primeira coisa que ele fala quando você resolve é: doutor fulano resolveu. E depois esse passa para um outro que, eu ouvi falar de uma outra amiga que também tem esse problema, vou passar o nome para ela. E assim que esses pacientes andaram vindo na minha clínica, tudo por indicação. É óbvio que eu fiz também essas informações chegarem aos pacientes. Através de entrevista, quando me convidavam. Através de outdoor.
para poder orientar as pessoas e dizer assim, olha, dores de cabeça pode ser uma disfunção da ATM. Eu não estou mentindo. Uma cefaleia primária do tipo tensional pode ser resolvida num consultório odontológico, sim. Um zumbido pode ser resolvido? Pode ser resolvido num consultório odontológico, sim. E daí você passar a ser um referencial na sua cidade. Isso é ruim? Eu acredito que não. E referência significa trabalho e trabalho significa dividendos. Ninguém vive de brisa. Não é uma especialidade em alta. Às vezes pode ser que alguém me pergunte. Ninguém me perguntou. Mas todo mundo sabe que é. O que se mais fala hoje não é mais implantes. Assim, como se falava há uns 10 anos atrás. Hoje o que você mais vê nos comentários dos pacientes, porque a ortodontia todo mundo sabe que resolve, a implantodontia ou implantologia todo mundo sabe que resolve, o tratamento endodôntico todo mundo sabe que resolve. Agora está vindo também a harmonização facial que todo mundo sabe que resolve. Então agora vai chegar sim os colegas que vão saber sim tratar uma disfunção e vão sair na frente daqueles que ficaram para trás dizendo, isso eu não trato. Muito bem, uma hora você vai ser cobrado por isso. Seguramente vai ser cobrado se você sequer dizer assim, olha, isso não tem solução. Com isso, nós encerramos o nosso programa DTM em Foco, um programa semanal que vai trazer uma série de informações, questionamentos que eu venho recebendo ao longo do tempo em todas as redes sociais. Um grande abraço a todos.